E você, mulher, sabia que a principal causa da infertilidade feminina e também de dores pélvicas é a endometriose? De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, 1 em cada 10 mulheres no Brasil possui a doença, mas o diagnóstico pode levar até 10 anos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a saúde da mulher, nós convidamos o ginecologista e professor da Unifacisa, doutor Antônio Henriques, que já está por aqui. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso ITN. Boa noite, meninos. Uma alegria grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bora começar, Poli? Vamos lá. Doutor, quais os principais sintomas da endometriose e como é feito o diagnóstico? Bom, a endometriose, ela se caracteriza principalmente por um quadro doloroso, especialmente no período menstrual. Então, aquela moça, aquela menina que sente cólicas menstruais muito intensas, muito além daquilo que se observa normalmente, ela tem uma suspeita já para endometriose. Uma outra característica da doença é a dificuldade para engravidar. Normalmente, pessoas que têm endometriose, como vocês bem colocaram na abertura da matéria, elas têm uma dificuldade maior para engravidar do que aquelas mesmas moças da mesma faixa etária. De modo que uma associação de dor pélvica importante no período menstrual, muitas vezes associada com dor para evacuar, dor durante a relação sexual também, esse desconforto pélvico que a mulher sente aqui, com a dificuldade para engravidar, faz-nos pensar, sim, na possibilidade de endometriose. Doutor Antônio, muitas mulheres relatam que é uma dor incapacitante. Como é feito o tratamento? Tem cura? Tem. O tratamento da endometriose pode ser bem difícil e começa pela dificuldade do diagnóstico. Não é uma doença que se apresenta com um diagnóstico muito fácil, não. Mas o tratamento pode ser feito com medicações à base de hormônios, principalmente, e, em última instância, o tratamento é cirúrgico. O tratamento definitivo, o tratamento que é curativo, efetivamente, é o tratamento cirúrgico. Doutor, agora quais os fatores da doença, né? E o estilo de vida da mulher pode provocar também a endometriose? Pode. Você sabe que a endometriose, Poli, é uma doença de mulheres modernas como você. Olha. A endometriose, ela apareceu muito mais de meados do século XX para cá, com a modernização, com o fato das mulheres terem deixado as gravidezes para um período mais adiante da vida, porque entraram no mercado de trabalho, né? A gente sabe que houve uma mudança do perfil social das mulheres e quanto mais tempo ela é exposta à menstruação, maior a chance dela ter endometriose. A principal causa de endometriose, segundo a teoria mais aceita, é um fenômeno chamado menstruação retrógrada, que a mulher menstrua, mas uma parte da menstruação volta através das trompas e cai dentro da cavidade abdominal. Isso em mulheres predispostas, essa menstruação retrógrada acontece em muita gente, mas em mulheres predispostas, efetivamente, essa menstruação retrógrada pode desenvolver, transformar ali aquelas células que caíram no abdômen em focos de endometriose. Não é em todo mundo, mas em até 10% da população em idade fértil acontece e é uma doença que tem sido cada vez mais importante nos dias de hoje. Sim. Doutor Antônio, a doença ela aparece geralmente em alguma idade específica da mulher? É uma doença de mulheres jovens. Não é tão comum na adolescência, porque essa coisa da exposição a essa menstruação, ela precisa ser repetida, não é uma coisa isolada. Ela vai ser muito mais frequente em mulheres a partir dos 25 até os 35 anos. Tá? Então, o pico da incidência está aí entre a segunda e entre a terceira e a quarta década de vida. Doutor, eu queria saber se tem como prevenir a doença. Não. Não tem existe como, né? prevenção para endometriose. Não há como a gente saber quem é aquela pessoa, como eu dizia na primeira parte, que vai ter a predisposição ou não. A gente até sabe que meninas que são filhas de mães com história de endometriose, irmãs de pessoas que têm endometriose, têm uma tendência maior, mas não existe um mecanismo, uma forma pela qual a gente possa prevenir a doença, infelizmente. Doutor Antônio, você falou sobre a questão da maternidade tardia das mulheres de hoje em dia que estão adiando, estão deixando para ser mães mais tarde. Esse fenômeno, como se explica aí tanto para a endometriose, aí existem outros riscos também de deixar para ser mãe um pouco mais tarde?
Na verdade, Felipe, a gente tem aí as velhas histórias. Como tudo na vida, há vantagens e desvantagens, né? A gente não pode esquecer do lado pessoal da carreira, do lado profissional da mulher também, e inclusive do lado psicológico dela, porque isso também, a realização pessoal, também traz benefícios para a mulher. Então, dizer que a gestação mais tardia só traria problemas não é exatamente uma verdade, né? Mas, de fato, para algumas situações, a exemplo da endometriose, a gente diz que a doença tem relação com a menstruação. Se ela deixa para engravidar mais tarde, ela vai menstruar muito mais vezes, né? E se ela tem menos filhos do que tinha antigamente, se a gente for lembrar das avós da gente, das bisavós da gente, elas tinham 14 filhos, 15 filhos, né? Então, ela menstruava muito menos, ela tinha um risco menor de ter endometriose. A gestação tardia, e é assunto até para um outro consultório ITN, a gente já deixa uma pauta aí para o futuro, ela pode sim, quando ela acontece depois dos 40 anos de idade, vir acompanhada de um risco maior para uma série de problemas, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, etc. Mas isso, hoje em dia, a gente tem uma condição com um pré-natal bem feito, bem conduzido, de ajudar essa mulher e de ter uma gestação relativamente segura nessa faixa etária. Agora, o senhor falou sobre a modernidade na vida da mulher e eu tenho essa dúvida, né? Hoje em dia, as meninas estão menstruando muito mais cedo. Isso, para a saúde da mulher, de um modo geral, é bom ou é ruim? Eu diria que nem é bom nem é ruim, é diferente, né? Porque existe o que a gente chama de tendência secular. A saúde das pessoas, ao longo do tempo, ela se modifica. Hoje a gente vive muito mais, né? As meninas amadurecem muito mais cedo, tanto do ponto de vista cognitivo, como do ponto de vista fisiológico. Então, menstruar mais cedo certamente traz um risco maior de endometriose também, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra, mas do ponto de vista geral da saúde, tirando esse detalhe. E o fato de que, acho que a maior parte das nossas telespectadoras vão concordar que menstruar é chato, não há assim, maiores consequências, não. Então, Antônio, para a gente fechar rapidinho, o nosso tempo está acabando, mas deixar até uma palavra de esperança. Muitas mulheres se preocupam diante desse diagnóstico de endometriose, mas a tecnologia avançou, muitas mulheres têm conseguido, ainda com quadro de endometriose, engravidar. Tem. A gente tem, graças a Deus, inclusive com muitas experiências no próprio consultório, a possibilidade de ajudar muita gente, né? Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, com a videolaparoscopia, que é uma cirurgia em que a mulher ela vai ter um cortezinho no umbigo e pequenos cortes na barriga, absolutamente discretos. Uma recuperação muito tranquila. E a possibilidade para o médico de, com o auxílio da tecnologia, enxergar lesões que a olho nu, a olho desarmado, ele não poderia enxergar. A gente tem a possibilidade, em Campina Grande tem boas equipes de médicos, ginecologistas, capacitados para o tratamento da endometriose por videolaparoscopia. A gente tem tido a condição de ajudar muita gente. E são muitas as histórias bem-sucedidas, graças a Deus. A gente sabe que medicina é uma ciência que não pode prometer resultado, né? Não dá para dizer assim, olha, com certeza todo mundo vai ficar bom. Não dá. E eu sempre digo às minhas pacientes, se um médico lhe der 100% de certeza de alguma coisa, corra, porque alguma coisa está muito errada aí. Mas as histórias de sucesso existem, que são muitas, e a gente tem mesmo que se apegar com essa esperança, porque isso é o que nos move. Doutor Antônio Henriques, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no ITN. Até a próxima, viu? Se Deus quiser, sempre às ordens. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, doutor Antônio.